Daniel, capítulo de número 3 e versículo de número 28. É um texto bem extenso, bem grande, mas ele traz profunda riqueza para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida de intimidade com o Senhor. Acharam? Vou ler. Está escrito assim, ó. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a outro Deus, senão o seu Deus. Amém? Então o rei Nabucodonosor, ele está agora glorificando a Deus, o Senhor de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles permaneceram fiéis, porque eles foram convictos na sua fé, porque eles não se deixaram abater em meio às adversidades, às perseguições, mediante as calúnias e até mesmo mediante a fé que eles professavam, porque eles não se encurvaram diante da situação que os oprimiam, mas eles se posicionaram diante de Deus, sabendo que em qualquer que seja o momento, em qualquer que seja a circunstância, Deus nunca irá desamparar aqueles que verdadeiramente nele confiam. Você crê nessa palavra? Toma posse? Então nós vamos orar agora, vamos pedir para Deus trazer o entendimento, trazer a revelação ao nosso coração, para que Ele venha fazer com que a nossa grande, maior esperança seja colocada nele, que seja totalmente agora diante do Senhor todos os nossos grandes momentos, todos os nossos grandes momentos de aflições, porque Ele nos dará a vitória. Feche os teus olhos. Senhor Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu lhe peço agora que o Senhor venha tomar a boca do pregador, os lábios do mensageiro, fazer com que a tua palavra seja uma palavra rema, uma palavra que venha de encontro à necessidade de cada um dos ouvintes, de cada uma dessas pessoas que estão comigo juntamente neste momento, para ouvir a tua voz, receber a tua direção. Que o Senhor fale através de mim, use-me como instrumento nas mãos do Senhor, para que toda honra, toda glória seja dada a ti. Portanto, meu Pai, envia a tua palavra com poder e com toda autoridade, e que ela vá e produza resultado para o qual o propósito está sendo enviado, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você crê? Diga amém, diga graças a Deus. Nós sabemos muito bem que a história desses três amigos de Daniel nos revela uma certeza, uma convicção muito grande daqueles que esperam e confiam no Senhor. Quando esses três jovens que agora estão vivendo tão longe da sua pátria, da sua nação, eles intentaram colocar em seu coração não se desviar da verdadeira fé. Eles sabiam que, por mais que qualquer coisa eles tivessem que enfrentar, Deus sempre estaria no controle, Deus sempre estaria à frente, conduzindo os passos deles. E isso é interessante, porque nós precisamos também ter a mesma convicção. Nós precisamos ter a mesma certeza. Em qualquer que seja o momento que atravessamos a nossa vida, Deus, Ele sempre se posicionará à nossa frente, como também a nossa retaguarda, enviando anjos para que estejam à nossa volta. Então eu não preciso temer, eu não preciso me desesperar, eu tenho que confiar no Senhor, porque certamente a direção de Deus vai produzir na minha vida tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito. Então vamos entender. No capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, nós vamos ver o que de fato estava ocorrendo. Qual era a real situação e por que todo este grande mal, ele veio sobre esses três jovens que tinham um coração voltado a servir e adorar somente ao Senhor. Como você, que hoje, em diante de tudo que você vive, que você atravessa e passa, o seu coração é inclinado a uma única certeza: acreditar e confiar
que o teu Deus é poderoso para te livrar de qualquer que seja o grande momento de aflição. Versículo 1, olha o que diz. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele determinou construir uma estátua de ouro, uma estátua gigantesca. Expressiva era aquela estátua. De vários lugares da Babilônia se avistava aquela estátua. Esse era verdadeiramente o intento de Nabucodonosor. Ele queria que todos da província, todas as pessoas que estavam em volta do reino, avistassem aquela estátua e que tivessem temor, reverência à obra que ele mandara fazer. O intento dele era fazer com que todos curvassem diante daquela imagem. E diz o seguinte, versículo de número 2, preste bem atenção no andar da carruagem, como as coisas vão se caminhando. Diz assim: e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem a congregação e a consagração, melhor dizendo, que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele mandou trazer todas as pessoas de grande, vamos dizer, poder, pessoas que estavam em cargos elevados. Ele chamou todos aqueles que eram cabeça na Babilônia para aquele momento da consagração da estátua. E entre aqueles que estavam ali, estavam os 3 amigos de Daniel, que haviam alcançado postos bem elevados e importantes naquela província, a província da Babilônia, porque havia se distinguido, e eles eram diferentes dos demais. Haviam nesses jovens uma marca que nós sabemos e conhecemos muito bem, que é a marca do Espírito Santo. E eles tinham ocasionado no coração de muitos a inveja. Havia-se gerado no coração de muitos o desejo de vê-los derrotados, de vê-los sofrendo, porque eles cresciam, desenvolviam, tomavam posições cada dia mais elevadas. É impressionante quando Deus começa a nos honrar, quando Deus começa a nos colocar em lugares, vamos dizer, de destaque, o quanto vai se levantando pessoas para tentar apagar o brilho, jogar água aonde Deus está te fazendo queimar, arder de grande desejo para conquistar. É impressionante o quanto as pessoas, elas se entregam para esse trabalho sujo, para poder prejudicar alguém. E justamente isso que vai acontecer. Olha o versículo 3. Diz assim, preste bem atenção no que está dizendo a palavra do Senhor. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor ele tinha levantado. Ou seja, todos os maiorais, todos os importantes daquele lugar estavam agora reunidos. Era um momento solene para Nabucodonosor. Era um momento de grande honra. Ele ia expor agora todo o seu projeto, ele ia mostrar agora o seu poderio, a sua, vamos dizer, a sua maior intenção era mostrar o tamanho do seu poder e a sua magnitude em dominar, em mandar. E justamente naquele momento, justamente naquele dia, ele vai viver um choque.
porque esses 3 homens vão se posicionar a não obedecer e vão confiar que Deus verdadeiramente usaria para que ele fosse glorificado. Eles iriam tirar toda a honra daquela estátua. Muitas vezes a gente não entende o momento que Deus determina para nos usar. E às vezes Deus nos coloca literalmente na fogueira para poder nos resgatar, para poder nos livrar daquele intento, para mostrar o tamanho do poder que ele tem. Deus, ele poderia sim destruir aquela estátua, mandar um raio, ele poderia ter feito a estátua cair, mas Deus prefere usar os seus grandes servos para que eles também passem a ser honrados e reconhecidos como servos do Senhor. Então eu tenho que aprender já de imediato que há momentos na nossa vida que Deus, ele prepara uma situação que aparentemente parece me levar à fogueira, me levar ao momento desconfortável, me tirar daquela situação favorável, para poder me exaltar, para poder me colocar numa posição melhor, um momento de maior glória. E neste momento, olha o que vai dizer o versículo de número 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Ele disse: quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Nessa hora, no coração dos 3 amigos de Daniel, eles já começaram a dizer: não tem como. Eu não posso deixar que uma situação, um momento, me tire da verdadeira posição que Deus me colocou. Eu sou o adorador, eu sirvo a Deus. Em nenhum momento da minha vida eu posso trocar a adoração que eu tenho para o Senhor por conta de um perigo, por conta de uma aflição, por conta de um medo. Eu não posso substituir Deus por conta de um perigo. Eu tenho que continuar firmado, eu tenho que continuar alicerçado. E justamente neste momento, nós vamos perceber, nós vamos entender o quanto Deus ele vai trabalhar, o quanto Deus ele vai agir, o quanto Deus vai operar na vida dessas pessoas. Veja comigo aqui o versículo de número 6. Preste bem atenção. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Ou seja, eles estavam dizendo que naquele momento era um momento decisivo. Quando o som, os instrumentos fossem colocados a serem tocados e ouvidos por todos, deveriam na mesma hora, deveriam prostrar-se e adorar aquela imagem. Só que aqueles 3, eles entenderam o seguinte: de maneira alguma, eu não posso fazer com que a adoração do meu Deus, eu não posso deixar que este momento, essa situação, ela venha afligir a minha intimidade com Deus. Eu não posso deixar que as circunstâncias da vida me afastem do Senhor. Eu não posso deixar que as adversidades que eu vivo, que eu vivencio na minha caminhada, me separem do Senhor. Aí é muito fácil. Você fala assim: pastor, mas o que tudo isso tem a ver com o meu momento? Às vezes a estátua de Nabucodonosor é a situação que nós atravessamos na nossa vida. É quando nós ouvimos o som que eu vou ser demitido. É quando eu escuto o som que se eu não parar de fazer isso, se eu não parar de pregar, se eu não parar de falar de Jesus, se eu não parar de fazer isso, eles vão me substituir, eles vão me tirar daquele setor, eles vão me levar agora para um outro departamento. Quando eu começo a ouvir que a perseguição ela vai ser multiplicada, ela será mais agravada sobre a minha vida, se eu não mudar o meu comportamento, se eu não negar a minha fé, se eu não me submeter agora a fazer conforme o ímpio faz, naquele momento, ainda que para nós aparentemente parecia ser só uma coisa simples, estava diretamente ligada à fé daqueles 3. E muitas das vezes nós deixamos que situações sejam impostas à nossa vida, mesmo que aquilo esteja atingindo diretamente a nossa fé cristã.
E eu não posso deixar que nada venha afligir a minha intimidade com Deus. Aqueles três, naquele momento, eles colocaram no coração: não, de maneira alguma, em hipótese alguma, vamos deixar de servir ao Senhor, vamos prostrar diante desta imagem. Nós vamos continuar servindo ao Deus que nós servimos. Há quantos que nós vemos aí, nós sendo obrigados a substituir a nossa fé, a rejeitar, a palavra do Senhor, a se colocar e até mesmo muitas vezes esconder que somos servos de Deus. Quantas pessoas têm medo de declarar que é um cristão? Quantas pessoas têm medo de falar no trabalho que é um cristão, que vai à igreja, que é evangélico, que entregou a vida para Jesus? Quantos estão vivendo isso? E aí nós percebemos que esses aqui não. Olha o versículo 7, que eu sempre digo é o versículo do ensinamento. Diz assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de músicas, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Ora, diz aqui o versículo 8, no mesmo instante que chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. E eles disseram: tu, ó rei, fizestes um decreto. O Senhor determinou uma ordem, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Olha os acusadores. Olha aqueles que gostam de colocar lenha na fogueira. Aqueles que gostam e ficam atentos às falas e logo vai lá alfinetando. Eles chegaram: olha, rei, o Senhor disse isso. Ou seja, instigando o rei Nabucodonosor. Sim, falei. Lógico que eu falei isso. E eu vou cumprir esta ordem. Pois bem, olha o que ele vai dizer. Preste bem atenção. Versículo de número 11. E qualquer que não se prostrar e adorar seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 12. Diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre estes negócios, os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Olha bem, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Ou seja, eles não estão obedecendo a tua ordem, instigando, provocando, fazendo com que a ira, o ódio de Nabucodonosor fosse ainda maior. Eles tocaram no ego, eles foram na raiz, naquela questão da soberba, naquela questão de ser prepotente. Nabucodonosor jamais aceitaria que um dos seus homens, ainda sendo aqueles de alta confiança, viesse agora contra um decreto dele. E eles foram justamente nesta raiz que gerou uma grande ira, uma grande revolta. E parece que as pessoas sabem, elas usam as palavras certas para tentar nos prejudicar, para tentar nos colocar encurralados. E olha qual que vai ser agora a fala do rei. Então Nabucodonosor, com ira, com raiva e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Versículo 14. E falou Nabucodonosor e disse: é de propósito? É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito que vocês estão fazendo isso? É de pirraça? Vocês estão fazendo isso para poder me contrariar?
Ele nem deixou eles explicar. Ele já foi com raiva. Pastor, já vivi isso. Eu não tive nem chance de tentar me explicar. A pessoa estava irada, a pessoa estava revoltada. Ela chegou com mais de 7 pedras nas mãos para me atirar. E naquela hora eu vi a fúria, eu vi o próprio inimigo, eu vi a mão de Satanás agindo naquela situação. Foi algo terrível, algo horrendo. E olha o que vai dizer ainda, preste bem atenção, versículo 15. Agora, pois, estáis prontos. Olha o que ele vai dizer. Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina. É a última chance. Eu estou falando, e eu quero que vocês agora obedeçam e acatam a minha ordem. Do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Olha ele falando, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, no mesmo momento, dentro do forno de fogo ardente. E aí ele faz aqui a pior de todas as suas afirmações. Nabucodonosor, ele vai comprar a briga séria aqui. Enquanto ele estava falando com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele estava falando com homens. Ele estava se vendo com homens de autoridade, e autoridades que ele havia constituído, mas agora ele pegou pesado. Agora ele está não só afligindo a autoridade daqueles 3 homens, ele não está passando por cima de todo o direito de ir e vir daqueles 3, mas agora ele está indo direto confrontar o Deus que eles serviam. Olha o que ele vai dizer. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí a situação ficou apertada. Eu tenho certeza que muitos já ouviram isso. E nem Deus vai poder te ajudar. E nem a tua fé vai poder te livrar. E eu quero ver se a igreja vai ajudar esta pessoa agora. Agora eu quero ver se a tua fé vai te ajudar a sair dessa situação. E aí eu quero ver você agora mudando este quadro, mudando este momento, porque vamos ver até onde ele vai aguentar. Você já ouviu isso? Você já passou por situações assim. Só que eu tenho que aprender a dar a resposta que esses homens deram. Eu tenho que aprender a viver a mesma fé que eles viviam. Olha o que vai dizer, versículo de número 16. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que eu acho fascinante, a resposta dos 3 foram idênticas. Eles estavam em concordância. Eles estavam sendo afligidos, passando por grande apuro, mas nenhum deles recuou. Os 3 permaneceram na mesma convicção, no mesmo propósito. Às vezes Deus nos permite passar por momentos tais como esse para ver quais são aqueles que permanecem firmes. Quais são os que vão correr, os que vão deixar, os que vão abrir mão, ou aqueles que vão perseverar, aqueles que vão permanecer até o fim. Muitas das vezes nós vemos as pessoas tomando atitudes diferentes, mesmo tomando ensinamentos idênticos, ouvindo a mesma palavra e agindo completamente opostos. Por que isso? Por conta do medo. Neste caso, os 3 estão convictos de que Deus não permitiria que eles fossem afligidos. Eles tinham convicção. E eles disseram, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha que coisa. Eles falaram com fé, com convicção. Ele disse, não vamos te dar resposta sobre isso, ó rei Nabucodonosor. Esta palavra, esta resposta que o Senhor deseja, não virá de nós. Não somos capazes de dizer para o Senhor, porque o Senhor está afrontando não a nós, mas o Deus que nós servimos. Ele dará a resposta. Entenda isso. Há momentos na nossa vida que queremos defender Deus.
Queremos falar no lugar do Senhor e até geramos grandes problemas, grandes situações adversas à nossa vida, porque as pessoas atingem a nossa fé e nós querendo defender, não, eu não aceito, está falando da minha fé, está falando do meu Deus, para que isso? Você acha que o teu Deus ouvirá uma afronta dessa e se vai colocar a ficar calado? Não responderá? Não vai entrar com providência? Claro que sim. Claro que sim. E olha o que vai dizer o versículo de número 17. Diz assim: e eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Forte isso, hein? Ele fala assim, ó, o Deus que nós servimos, ele vai nos salvar. Ele vai fazer a obra. O Deus que eu sirvo vai me manter de pé nessa situação. O Deus que eu sirvo vai me livrar de todo este grande momento de aflição. A convicção daqueles três era algo impressionante. O como eles se colocavam a crer que Deus mudaria o quadro, a sentença. Eles não estavam olhando o forno, eles não estavam preocupados com fogo, mas eles estavam ligados. Eles já estavam crendo no agir, no trabalhar do Senhor. Eles estavam vendo pela fé e não olhando por vista. Eles estavam já confiantes no livramento e não preocupados com a adversidade. Muitas vezes nós trocamos a ótica, nós trocamos a nossa visão. Nós temos que ter uma ótica diferente do mundo. Nós temos que ter uma visão diferenciada daqueles que não servem ao Senhor. Eles já estavam enxergando a vitória, eles já estavam vendo o propósito, eles já estavam vendo que aquilo significava o agir de Deus na vida deles. O momento para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Não temas a perseguição, não teme agora qualquer que seja o momento de angústia que você está atravessando. Deus, Ele vai te honrar. Deus vai te exaltar neste momento difícil, como Ele fez com esses três. Agora veja bem o que vai dizer o versículo de número 18. Ele diz, e se não fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. E ele disse mais, olha bem, então Nabucodonosor se encheu de furor, fala assim, não vamos servir, nós não vamos nos sujeitar a isso, nós não vamos deixar o nosso coração se contaminar com esta ira, com esta provocação, nós estamos posicionados em servir ao Senhor. Aí Nabucodonosor ficou mais furioso ainda, encheu-se de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí você fica preocupado porque fulano não está te olhando com os bons olhos mais. Ah, pastor, porque eu cheguei no serviço e o meu chefe já não está me olhando como me olhava. O meu chefe agora está me olhando com ódio. O meu colega do trabalho está me olhando por cima, por baixo, de lado. Aí você está preocupado com isso? Olha o que está dizendo, encheu-se de ódio e começou a olhar com um olhar de fúria para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Pastor, não fala isso. Vou falar, é lógico. Tem hora que a situação ela vai piorar mais. A dor, o sofrimento, ele vai chegar àquele ponto terrível que você pensava nunca poder suportar. Você diz assim, eu não suporto isso. Se fosse comigo eu não dava conta. Se fosse eu nessa situação, eu não sei o que seria. Pois é, aí Deus vai te mostrar que você suporta. Ele vai mostrar para você que você pode. Ele vai mostrar que você é capaz, muito mais do que você imagina. Ele vai mandar aquecer aquele forno 7 vezes mais. Pastor, misericórdia. O que eu já estou vivendo basta. Você está dizendo para Deus parar? Você está dizendo para Deus que a bênção que Ele está preparando para você, Ele pode abortar o processo que Ele está agora fazendo? Você quer dizer para Deus que você não quer viver o que Ele está preparando? Você está dizendo para Deus que você está se encovardando? Que você quer tirar agora
o seu carro do caminho, que você quer puxar agora a rédea e parar. É isso que você está querendo dizer para Deus? Você não quer ver Deus agindo? Você não quer ver o livramento que Deus é capaz de fazer em prol da tua vida? Aqueles 3 não se desesperaram. Eles continuaram acreditando no Senhor. Eles continuaram vendo. E muitas pessoas, creio eu, estavam dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, não façam isso. É só renunciar. É só agora se curvar. O que tem isso? Cuidado. Muitas pessoas serão usadas para dizer para você ceder, para você não perseverar na sua fé. Muitos são aqueles que vão dizer: é só isso, só esse negocinho, que bobeira é essa? Deixa de ser agora fanático, deixa de ser fanática, é uma mentirinha só, é só se prostrar diante da mentira, não é nada demais, todo mundo mente, não vai fazer mal a ninguém, na verdade você vai estar ajudando alguém. Ei, meu querido, você pode até ajudar as pessoas, mas está auto se prejudicando. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que fazem o que é desagradável ao Senhor não se colocarão estar com Ele. Aqueles 3 estão servindo ao Senhor independente de qualquer coisa. Eles não cedem. Eu estou aprendendo que eu não posso ceder, eu não posso deixar que a minha vida ela seja levada agora pelo engano, pela mentira. Eles estão firmados com o Senhor e fechados com Deus, pronto. Eles estão lacrados. Eles não deixam brecha. Eles não arredam o pé da intimidade, da seriedade de servir ao Senhor. Está prestando atenção nisso? Eu não posso deixar que as pessoas criem em mim um sentimento diferente daquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Eles estavam firmados. Eles estavam juntos naquele propósito. Veja comigo. Versículo de número 20, diz assim: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você está achando que o inimigo, Satanás, ele vai usar demônios fraquinhos contra a tua vida? É que se existe realmente demônios fracos, né? Porque eu acho que não. Mas ele vai escolher os mais fortes. Ele vai tentar te amarrar, ele vai tentar te aprisionar. Ah, pastor, agora eu estou começando a entender. Tudo parece estar trancafiado na minha vida, nada dá certo. Eu tento uma porta, não se abre, eu tento outra, não se abre. Eu ligo para a pessoa, não atende. Pois é, meu querido, tudo amarrado, está tudo fechado, está tudo parecendo que não vai dar certo. Mas Deus está no controle, Deus está na situação, Deus está vendo tudo. Ainda que ele escolhera os mais fortes de todo o seu exército para amarrar aqueles 3, Deus é o que desfaz o laço, é Deus que desfaz o nó, é Deus que vai desamarrar todas as amarras da sua vida. Ainda que coloquem a fazer muitas coisas para te prender, Deus é aquele que vai desembaraçar. É aquele que vai tirar toda e qualquer que seja a obra que está te prendendo. Você não tem que ter medo, você não tem que se preocupar. Veja comigo o que vai dizer ainda: atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse no forno de fogo ardente. Para quê? Vocês já vão cair no fogo. Por que quer amarrar ainda? Para que quer amarrar? Se ele já ia lançar no fogo. É porque nem ele acreditava que aquela situação exterminaria com aqueles 3. Ele queria ter a certeza que eles não poderiam querer fazer nada, mas o livramento não viria do homem, o livramento viria do Senhor. O teu livramento, a tua resposta virá dos céus, virá do Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 21, veja o que vai dizer: então aqueles homens foram atados com suas capas, e os seus calções, e os seus chapéus, e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Eles foram lançados, do jeitinho que eles estavam, do jeitinho que eles se encontravam, lançados dentro do forno de fogo ardente. Versículo de número 22, eu acho fascinante. E porque a palavra do rei apertava, olha bem, o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo
matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Neste exato momento, Deus já estava mostrando que ele já estava agindo. Os 3 foram lançados e os que lançaram eles já foram consumidos. Ou seja, era para os 6 serem consumidos. Mas Deus já mostrou ali o trabalhar dele. Deus já mostrou ali que ele estava sendo escudo, fazendo a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Muitas vezes a gente não para analisar. Muitas pessoas só vê o livramento quando o 4º homem está andando dentro do forno. Mas o 4º homem já começou a trabalhar no momento em que os 3 que estavam lançando foram mortos e esses permaneceram intactos. Preste bem atenção nisso. Nós temos que estar atentos ao agir do Senhor, ao trabalhar de Deus. Nós não precisamos esperar Deus concluir a obra para ver o quanto Ele está agindo, o quanto Ele está trabalhando. Os livramentos do Senhor acontecem no decorrer da nossa caminhada, no decorrer do nosso deserto, no decorrer do nosso vale. Deus já está mostrando e dando indícios que Ele está contigo. Ele já está te livrando, Ele já está te sustentando, Ele já está te fazendo permanecer de pé e você não está enxergando, porque você está olhando para a queda e não para o sustentar de Deus. Aqueles 3 homens estavam convictos que desde o momento em que eles saíram da sua terra e que Deus os colocou na Babilônia, Deus tinha um propósito ali. Não retroceda, não fuja da posição que Deus te colocou. Não importa o lugar aonde você esteja, servindo a ímpio ou servindo aqueles que não têm temor do Senhor, Deus é contigo para te livrar em todos os teus caminhos. Creia nisso. E olha o que vai acontecer ainda no versículo 23, para que possamos tomar posse. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor, essa aqui é a parte mais interessante. Então o rei Nabucodonosor se espantou. As pessoas que estavam te perseguindo vão se espantar, vão ficar assim estarrecidas. Era para ser o fim de fulano. Eu fiz tudo preparado para ver ele demitido, ela demitida. Eu vi tudo sendo preparado para que a demissão ela se concluísse. Mas eles vão te ver de volta. Eles vão enxergar você ali. Eles vão ver você de pé. Porque não é o que o homem está preparando, mas é o que Deus está determinando. A última palavra é do Senhor. Olha o que vai dizer, preste bem atenção nisso. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Ei, rapidinho ele levantou, ele saiu do trono. Ele saiu do trono real, ele levantou da cadeira real, e ele logo, olha o que ele vai dizer, e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Não era só esta pessoa que estava passando por essa aflição, ei. Eles não estavam enxergando, mas tinha alguém do teu lado te sustentando. Tinha alguém sendo ali o teu escudo, a tua fortaleza. Eles não entendiam, mas veja o que vai dizer então. E respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos. Quer dizer que toda a maga foi desfeita. O 4º homem, ele soltou todas as amarras daqueles 3. E olha bem, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ei, meu querido, quem que está andando contigo? Quem está do teu lado? Quem que você está agora a se colocando a andar? Eu ando do lado daquele que tem a semelhança do filho dos deuses. Quem me vê tem que enxergar este companheiro do meu lado. Tem que saber que eu ando na companhia de alguém que não perde batalha alguma. Preste bem atenção para nós finalizarmos. Versículo de número 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego,
servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Meu querido, quem te prejudicou vai ver as pessoas te chamando. Eles saíram de dentro do fogo. Olha bem, preste atenção nisso. E eles saíram. E olha o que vai dizer. Preste bem atenção. Versículo de número 27. E disse: e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães. Olha bem, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido, olha, poder algum sobre os seus corpos. Nem só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Lembra que eu li para você ontem, Isaías? Quando passares pelo fogo, não te queimarás? É Deus testificando ao teu coração: não temas, não se desespere, fique firme. Você que estava aí preocupada, Deus está dizendo: não se preocupe, creia no Senhor, confie em Deus. E olha o que vai dizer, preste bem atenção, versículo de número 28, eu termino aqui, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Olha bem, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Amém? Você crê nesta palavra? Toma posse dela? Crê realmente? Então veja qual vai ser o decreto na tua vida. Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas capas sejam feitas no monturo, porquanto as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Você crê que o teu Deus é o único que pode livrar? Você crê que o teu Deus é o único que pode fazer grandes obras? Então não temas, não se preocupe, e nem esteja inquieto por coisa alguma, porque o teu Deus te livrará das mãos de todos os teus perseguidores.